Oi pessoal, como é que vai? Tudo bem? Como prometido, né? Eu vou fazer alguns vídeos aqui explicando, dentro daquilo que a gente conhece, né? As profecias do Apocalipse e também do livro de Daniel. A gente vai fazer algumas análises assim dos textos, né? Só que vamos fazer vídeos curtos, né? Vamos fazer pequenos vídeos ali de 5 a 7 minutos, mais que isso não. Vou controlar aqui para que não passe disso. E esses vídeos eles vão falar sobre vários temas, né? Então, o primeiro tema que nós vamos começar a falar é das 7 igrejas do Apocalipse, né? O que são as 7 igrejas do Apocalipse? Apenas uma abertura. Esse vídeo é apenas para fazer uma abertura. Depois eu faço um videozinho de uma por uma, tá bom? Então, assim, ó, as 7 igrejas do Apocalipse, elas se encontram lá no capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse, e elas são uma sequência, né, de cartas que o apóstolo João escreveu para 7 cidades, né, 7 igrejas que existiam em 7 cidades. O livro do Apocalipse ele tem 22 capítulos, o 2 e o 3 são para essas 7 igrejas, né? Depois a gente vê que tem os selos também, os 7 selos, tem as 7 trombetas, existem os 7 flagelos, e tem várias sequências de 7 no Apocalipse. Essas sequências, elas se aparentam muito com aquela sequência de sonhos que tem no livro de Daniel também, só que a época de Daniel é mais abrangente, a época de Apocalipse ela é mais do futuro para frente, né? Ali de João para frente, enquanto que o de Daniel é desde lá de Daniel para trás, todo o período. Então, ah, essas 7 igrejas, na verdade, elas são cartas orientando as igrejas, né? 7 cidades onde tinham 7 igrejas, as quais eram, né? Se a gente vou tentar dar uma diminuidinha aqui no tamanho da minha tela, aqui, ó, eu vou botar aqui para baixo, bem pequenininho, e vou aqui no Google, né? Eu vou aqui no Google digitar aqui as 7 igrejas, né? As 7 igrejas do Apocalipse. E você vai achar aqui as 7 igrejas do Apocalipse. Estão elas aqui já, olha só, aparece aqui. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiratira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aqui estão, desde o capítulo 2 ao capítulo 3, né, as cartas, né? Na verdade, o Apocalipse é um livro chamado de revelação. Deus revelou ele, né, ao seu povo através do apóstolo João, e João recebeu visões e escreveu essas visões no livro do Apocalipse. Essas visões, elas são, na sua maioria, explicações a respeito do que aconteceria no mundo a partir da época da instalação do cristianismo lá no tempo de Cristo até a sua volta, né? Então, olha só, o Apocalipse ele descreve o que aconteceria desde Cristo vir ao mundo a primeira vez até a sua segunda volta, né? Então, esse livro do Apocalipse, ele traz vários eventos. Entre eles, tem várias sequências de 7, como eu já falei ali antes para vocês. Uma delas é essas 7 igrejas. Essa sequência de 7, das 7 igrejas, elas fazem o quê? As 7 igrejas são cartas que o apóstolo recebeu visões para mandar uma carta de orientação e advertência para a cidade de Éfeso, como você está vendo aqui, Éfeso, né? Estão vendo aqui assim no desenho, aqui na página, né, da internet, a gente pode pesquisar no Google, vocês vão ver as 7 igrejas, e está lá também no Apocalipse. Então, tem ali a orientação que Deus dá para a igreja de Éfeso, tem uma orientação que Deus dá para de Esmirna, outra para de Pérgamo, outra para de Tiatira, outra para a cidade de Sardes, outra para a cidade de Filadélfia e outra para a cidade de Laodiceia. Então, essas cartas orientavam a igreja acerca de problemas que existiam na igreja e também orientações de como corrigir esses problemas. Não só isso, existe outra aplicação, que essa é a aplicação chamada escatológica. Sempre vocês vão ver isso, ó, o literal e o escatológico. O literal é o aplicável mesmo de fato na época. O escatológico é o que se aplica além do fato, ao longo da história, repetindo-se na história o fato. Então, a aplicação escatológica dessas cartas é que, desde o tempo de João até a volta de Jesus, vão haver 7 períodos na história. Esses 7 períodos na história, do ponto de vista espiritual,
ele teria 7 períodos, e Deus denominou cada período por um nome dessas cidades. E você vai ver como se encaixa esses períodos em toda a história da humanidade até hoje. Hoje, eu já vou adiantar para vocês, nós estamos aqui na última, na de Laodiceia, que é o nosso período, né? E tem ali advertências fortes para nossa época, né? Mas em todas elas tem orientações. Em algumas tem reprovação e outras, em apenas duas não tem reprovação, em todas as outras tem reprovação. Então a gente vê ali que Deus ele deu várias sequências de 7 para orientar em cada uma das sequências um aspecto. Na das 7 igrejas, o aspecto é o aspecto espiritual, por isso ele usa o termo igreja. Quando a gente for falar dos 7 selos, que é outra história, selos era utilizado mais para atividades formais, atividades, principalmente o selo que era utilizado no livro de herança. Então, a herança de Cristo, a igreja é a herança de Cristo. Então, os 7 selos vão tratar mais do relacionamento de Cristo com a igreja, ou da igreja com Cristo, como herança dele. Nessa, fala do papel espiritual da igreja ao longo dos tempos. Os 7 selos vão falar do papel de Cristo com a igreja ao longo do período, desde João até a volta de Jesus. E as 7 trombetas, que é outra que vai ser estudada aos poucos também, trombeta é um símbolo de guerra. Então, a advertência vai tratar do aspecto militar, perseguição e tudo mais que ocorreu durante esse período, desde a primeira vinda de Cristo até a volta de Jesus. Então, esses períodos serão analisados aos poucos, tá? Então, assim, ó, aqui está a apresentação primeiro, depois nós vamos estudar um por um, cada videozinho vai falar de um dos períodos e você vai ver como ele aconteceu na história, tá bom? Então acompanhe aí, siga os nossos videozinhos, eu vou botar aqui, você vai vendo, pode ir assistindo, você vai gostar bastante, tá bom? Um abraço, valeu!